Olá, meus amigos, professor Márcio Peixoto, mais uma vez trabalhando aqui com o direito penal, o direito do mal. Crime, você sabe muito bem, crime é o que? Fato típico, antijurídico ou, para alguns ilícitos, ilícito e culpável. Não tem jeito. Tem direito penal envolvido, dificilmente você não vai tratar da teoria do crime. Nós temos a teoria tripartida ou tripartite, dependendo do autor, e você precisa mentalizar essa equação praticamente matemática, que é o conceito analítico de crimes que nós chamamos de teoria tripartida. Então, crime é fato típico, ilícito e culpável. E logo no primeiro momento, o que você precisa entender? Que quando eu falo em fato típico, tem ali os tópicos dentro de fato típico, as características, os elementos que nós vamos utilizar no fato típico, assim como nós temos a antijuridicidade ou a questões relacionadas à ilicitude, que na verdade vamos ver as excludentes de ilicitude, e a relação da culpabilidade. O importante no fato típico é você perceber que nós temos dentro desse contexto uma conduta, um resultado, um nexo causal e a tipicidade. Olha quanta coisa tem para a gente aprender. Quando eu digo que o fato é típico, eu trabalho com a conduta. Quando eu penso em conduta, para ser crime, eu tenho que ter praticado uma conduta. E não é qualquer conduta, é uma conduta dirigida a uma finalidade. Eu tenho um problema de coluna, por exemplo. Às vezes o meu braço, ele faz isso do nada. Agora você imagina eu dando aula e exatamente no momento que eu estou passando perto de um aluno, meu braço faça isso. E bata na cabeça de um aluno. O que você acha que um aluno vai falar? Ô professor, você causou lesão corporal. Não, não causei. Por quê? Porque não houve um movimento voluntário. Não, o movimento ele não foi espontâneo, ele não foi voluntário. O crime, quando eu penso no fato típico, quando eu penso na conduta, pressupõe voluntariedade. Isso é a primeira situação. O que nós avaliamos também quando eu penso em conduta? Uma conduta pode ser comissiva. O que é comissivo? Tem nada a ver com direito administrativo, não. Cargo e comissão, função de confiança, não. Aqui, quando eu penso em conduta comissiva, é um agir, é uma ação. Hoje eu vou extorquir alguém. Hoje eu vou matar, roubar e destruir. Isso é uma conduta comissiva. Pode ser omissivo. Artigo 135 do Código Penal, por exemplo, tem a omissão de socorro. É um simples não fazer. Quer saber? Eu sou médico e tenho uma hora de almoço, eu vou almoçar. Dane-se se a criança pode morrer a qualquer momento. Eu não estou nem aí. Não é meu filho. E a criança realmente vem a falecer. É um não fazer. Agora, quando eu penso também na conduta, pode ser uma conduta dolosa. Hoje eu vou praticar o mal. Hoje eu não quero praticar o mal, mas se aparecer no meu caminho, eu não quero nem saber. Nós temos vários tipos de dolo. Dolo pode ser eventual, grosseiramente falando, quando eu assumo o risco de produzir um resultado. Pode ser um dolo direto, pode ser um dolo alternativo. Eu assumo qualquer situação ilícita para poder praticar o mal. Quer saber? Vou matar aquele cara. Se eu não conseguir matar, um pedaço da orelha eu vou arrancar. Se eu não conseguir arrancar um pedaço da orelha, quebrar o nariz dele, eu vou. Impressionante o grau de maldade que vocês têm. É o dolo eventual. É isso que nós trabalhamos. Em outro momento vamos trabalhar de forma mais profunda isso. Ah, fulano praticou uma conduta culposa. Culpa é a falta de um dever de cuidado. Quero saber se o fulano foi negligente, se o fulano foi imperito, se o fulano, por exemplo, ele foi imprudente. Aí, claro que dentro da conduta, você vai trabalhar tentativa, você vai trabalhar se o crime efetivamente ocorreu. É muita coisa que vamos trabalhar em momento oportuno, mas nesse primeiro momento você precisa entender que crime tem essa divisão. Ele é um fato típico, ilícito e culpável. Agora, é claro que toda conduta ela produz um resultado. Nem sempre esse resultado é um resultado de fato.
Mas tem que ter ali um resultado jurídico. Como assim, professor? Ilumina meus caminhos, me leva ao Pai. Calma, calma. Quando eu penso em resultado aqui é o seguinte. Vamos imaginar uma blitz. Eu não estou dizendo que policial pratica crimes. Mas fica mais fácil vocês entenderem. E aí tem lá 4 policiais fazendo uma blitz e você é parado por um daqueles policiais que olha ali, olho no olho, faz aquele dedinho assim do mal e faz assim. Você já entendeu que tem que encostar. E quando você encosta, ele pede a sua habilitação e pede o documento do veículo. E você sabe que você está todo errado. O documento do veículo PVA está vencido e a sua habilitação está vencida há muito tempo. E aí você já se adianta e diz, poxa, chefe, tô todo errado. Ele vai pedir para você se levantar, sair do carro, e ele vai tentar sentir o cheiro do mal e percebe que não tem nenhum problema com você. E a primeira preocupação do policial é saber se ele corre algum risco ali, e ele entendeu que não corre. E vamos imaginar que nesse meu exemplo o policial diga, olha, por mim eu liberava. É claro que nem todo policial faz isso, né? A maioria não faz isso, mas volta e meia isso acontece. Por mim eu liberava, só que tem lá um colega ali me viu te parando, aí vai pegar mal pra caramba, ele sabe que eu tô conversando contigo, eu peguei teu documento, ele é meu superior, mas dá uma sossegada aí que eu vou falar com ele lá para ver o que acontece. Aí ele fala com o superior, você acha que ele tá falando, não tá falando não, é o bom e o mal. E quem vai te ferrar na vida é sempre o bonzinho. Por isso que eu sempre prefiro ficar com o mal. Não liga pro que ele fala, tesouro! Brincadeiras à parte, não sei se é brincadeira isso não, mas é uma realidade. E olha que interessante. E aí ele volta e fala com o motorista. E aí? Eu falei lá com o cara e o chefão disse que não tem jeito não, vou ter que proceder. Mas eu tô vendo que você é um cara maneiro, gente boa. Eu não tô te pedindo nada. Tem que ser de coração. Se você achar que a gente merece alguma coisa, deixa uma paradinha aí. Pode ser 50, pode ser 100. Deixa uma paradinha aí. Pô, se tiver que rebocar o carro, se tiver que fazer todo o procedimento, você vai gastar uns 5 mil reais. Você vê aí, tá? E aí você abre a carteira, não tem nada, tem 5 reais, aquela nota de cracudo, aquela nota que o motorista de ônibus lá entregou para você. Você não tem muito o que fazer. Mas é tranquilo, você faz cara de doentinho, abre a carteira e faz assim. Ele vai ficar com pena de você, mas ele vai demarcar território. Ele vai esculachar você, vai falar que tá te dando uma moral, mas o fato é que ele vai te liberar. Tranquilamente vai te liberar. Vai. Só que antes ele vai perguntar o que você faz. O que você faz? Você fala que é professor. Não, eu sou professor. Ele fica com pena de você. Vai. Depois, qualquer coisa, não esquece dos irmãos não, hein? Passa aqui e tal. Mas aí ele sempre tenta amarrar alguma coisa. O fato é, quando ele solicita essa vantagem financeira, ele não conseguiu. Ele apenas solicitou. Juridicamente, houve resultado. Não houve resultado de fato. Mas o que importa no resultado, quando eu digo que o fato típico pressupõe uma conduta ou resultado, é que esse resultado seja pelo menos jurídico. E aí, isso aí vai ter que ter esse contato jurídico. Outra coisa interessante é o nexo causal. O que é o nexo causal? Ou relação de causa e efeito, ou relação de causalidade. É o elo entre uma conduta e um resultado. Imagine aquele bandido que ele está olhando um idoso, aí ele pensa, eu vou assaltar aquele idoso. Eu não estou falando que aí já seria um outro resultado, tá? Eu não estou falando aqui que o fato de assaltar e mostrar a arma para o idoso vai ter a sua pressão ali elevada e, consequentemente, vai ter um ataque do coração e morrer. Eu não estou falando isso. Eu estou falando daquela situação em que o idoso ele já está em processo degenerativo, ele vai morrer. Só que ele não sabe. Ele começou a ter uma dor ali no braço esquerdo, ele está andando na rua, ele está ficando com falta de ar. Quem já teve ataque do coração sabe o que eu estou falando aqui. Aí ele está quase morrendo, quase. Aí chega o bandido. O que você está fazendo aí, meu irmão? Passa a carteira. E o idoso morre. Mas ele morreu não pelo susto.
Ele morreu porque ele já... E vamos imaginar que a perícia consiga de alguma forma comprovar que ele já vinha nesse processo degenerativo. Um exemplo diferente aqui do susto, que é outra história. Mas nesse processo degenerativo, é claro que o bandido ele vai responder, eventualmente ali, por uma questão de estar utilizando uma arma de fogo, de uso proibido, não ter porte de arma, enfim. Ele vai responder de repente por uma tentativa ali de roubo, se for o caso, mas certamente com relação à morte, ele não vai responder por faltar exatamente esse nexo causal, a relação de causa e efeito entre a conduta de pegar uma arma e botar na cara de um idoso e a sua morte. Não tem uma relação, não tem algo diretamente relacionado. Então, na hora de assaltar o idoso, cai um raio na cabeça do idoso. Ele não vai responder por homicídio. Tranquilamente não vai, por falta, ausência de nexo causal. E nós temos também a tipicidade. O que seria a tipicidade? A tipicidade seria nada mais, nada menos que aquela situação em que eu pego um fato concreto. A deu um tapa na cara de B. Deu um tapa na cara de B, eu vou lá no Google, lá na internet, deve ser lesão corporal isso. Lesão corporal. Qual é o artigo? Ih, rapaz, aqui no Google está dizendo que é o artigo 129, lá do Código Penal. Então é tranquilo, eu pego um fato real e procuro, num âmbito jurídico, ali a sua correspondência, como se fosse um espelho entre uma conduta e o que trata de uma determinada, o que tem ali numa previsão legal. Então, isso é crime? Eu não sei. O fato é, o crime tem que ter fato típico. Ou seja, são 4 elementos. Então, isso vocês não podem esquecer. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Tá? E aí, foi superado. Tudo isso foi superado. Não teve conduta mesmo, teve tudo aqui do fato típico. Vamos analisar, no segundo momento, se aquela ação é ilícita. A deu um chute na cara de B. Isso é ilícito? Em princípio é. Em princípio é ilícito. E se é ilícito, continua a análise criminal. Agora pode ocorrer o seguinte. Vamos para outra telinha. O que pode ocorrer? Pode ocorrer o seguinte. Na prova ninguém vai perguntar para você o que é ilicitude. É claro que você tem que saber que faz parte da teoria do crime. Mas quando eu penso na ilicitude ou antijuridicidade, o que ele quer saber na prova são as causas que afastam a ilicitude. Que mesmo você praticando aparentemente o mal vai continuar acobertado de bondade. Como assim, professor? Que complexidade é essa? Fulano deu um soco na cara de B. Deu um soco na cara de B, mas por quê? Porque ele estava se defendendo. Inicialmente ele tomou um soco e o outro estava batendo. Ia continuar a bater, mas ele conseguiu defender o golpe e revidou aquele golpe, por exemplo. Seria tranquilamente uma legítima defesa. E já sugiro o estudo do artigo 23, do artigo 24 e 25 do Código Penal, que trata exatamente dessas questões relacionadas à ilicitude. Então, a legítima defesa, e vamos estudar isso no nosso curso online de forma profunda, tá? Nos dá essa ideia de uma excludente de ilicitude. A julga em legítima defesa pode cantar a música do Frozen, livre estou, livre estou, livre estou. O juiz vai absolver sumariamente. Tá? Nada impede ali que o promotor também, em uma denúncia, ao invés de denunciar, venha sugerir também a absolvição sumária. O estado de necessidade também é muito interessante, o estudo do estado de necessidade, que também exclui a ilicitude. Os exemplos de estado de necessidade são interessantes. É sempre aquele exemplo do barquinho, 2 pessoas no barquinho, o barquinho está afundando, só tem um bote salva-vidas, e aí você briga com seu parceiro ali e consegue ganhar a briga e fica com o bote salva-vidas. Não responderia por homicídio,
porque você estava em estado de necessidade, você nem provocou aquela situação, aquela coisa que caiu no teu colo, o problema caiu e não tinha como você resolver na hora. É sempre esse exemplo do barquinho e o exemplo do avião. O avião está caindo, só tem um paraquedas, duas pessoas disputando, e é claro que quem sobreviver não responderia pelo homicídio por estar acobertado pelo estado de necessidade. Vamos aprofundar esse assunto nos nossos cursos, ok? O estrito cumprimento do dever legal. Vamos imaginar um oficial de justiça chegando em determinado lugar e botando uma casa abaixo, junto ali com pessoas ligadas à prefeitura de um determinado local. Isso é um absurdo, é algo meio esquisito se eu for fazer. Olha, fulano está com um prédio lá de 5 andares na frente da praia e o município não permite esse gabarito, essa altura. Eu não posso fazer muita coisa. Mas quem poderia, de repente, é um juiz via decisão judicial e o oficial de justiça cumprindo essa decisão. Então ele está cumprindo um dever legal. Exercício regular de direito também seriam situações ali que, levando em consideração os costumes sociais, em princípio não haveria crime. Um simples jogo de futebol pelado, você que joga futebol por aí sabe muito bem que tem gente que vai jogar futebol não exatamente por jogar, mas para se aproveitar e bater no outro. A pessoa olha a bola e olha a canela do outro jogador, ele pensa, quer saber? Eu vou na canela do jogador. Já pensou? Eu dando aula, dando chute na canela do aluno? Lesão corporal, no mínimo, lesão corporal dolosa. Aí vamos ver se depois é classificada como leve, como grave, né? Quem sabe até como gravíssimo, a depender do chute. Como é que ficou? Se o sujeito ficou aleijado, se ele não ficou. O que eu quero dizer? Você vai jogar bola, infelizmente. É normal o cara dar um carrinho ali, dar uma voadora não sei aonde, não, esse não é lesão corporal, porque isso está dentro das regras do jogo. Imagine você lutando jiu-jitsu e o seu professor ali dando um golpe acaba machucando sua boca, começa a sangrar um pouco e você vai na delegacia. Não, eu queria fazer uma notícia crimes porque o meu professor de jiu-jitsu machucou minha boquinha. O que você acha que o delegado vai falar para você? Machucou tua boquinha. É claro que ele não vai fazer RO, porque ele sabe muito bem que, embora tenha havido uma aparente lesão corporal, dentro de um contexto de lutas numa academia, levando em consideração que o professor é normal, que aquilo foi um acidente, está dentro ali do exercício regular de direito. Então não esqueçam essas fases, né? Fase de antijuridicidade, né, de licitude, fato típico, ilícito e culpável. Quando eu penso na culpabilidade, eu penso no seguinte: vem comigo, eu quero saber se o cara é imputável. Quem é o sujeito imputável? É aquele sujeito que é maior de 18 anos e, pelo menos em tese, tem um juízo de censurabilidade perfeito. Ele é o imputável, porque o sujeito pode ser inimputável. Vocês devem conhecer pessoas assim, 40 anos de idade, e não consegue ali. É um maluco profissional. Eu tenho alguns parentes assim, tá? Maluco profissional de manicômio. O cara tem que tomar remédio, então vai para o manicômio. O cara pratica um ato ilícito, um crime, por exemplo. Nós falamos o seguinte: não, o inimputável ele não pratica crime. Tanto é que ele sofre medida de segurança. Lá no direito processual penal e no próprio penal nós falamos, não, houve uma decisão absolutória imprópria, ou seja, absolutória imprópria, leia-se maluco, artigo 22 do Código Penal, o famoso 22 lá no direito penal, é um maluco. Agora o problema é o inimputável. Quem é o inimputável? Aquele cara que tem alguns colegas assim, não vou falar o nome porque não tem nada a ver. Tá? Começa até com W, com outro começa com M, outro começa com N. O cara tem 50 anos de idade, passa o dia jogando game, passa o dia possuído pelo mal, vagando pela escuridão. Eu acho que toda família tem alguém assim. Você começa a conversar, ele tem a idade normal, mas ele não sustenta mais do que 10, 15 minutos de papo. E você fica se questionando, será mesmo que esse cara é normal? Ele fala umas coisas que não tem nada a ver com nada, né? Você deve conhecer pessoas assim. Tá, e aí?
E aí o seguinte, depender do caso concreto, ele pode realmente, como semi-imputável, ter um tratamento ambulatorial, ele pode ter exatamente noção no momento da ação, da omissão, você vai analisar se ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito daquele fato, naquele determinado momento. Esse é o caso concreto que vamos trabalhar também em outro momento. Agora, dentro da culpabilidade, além da imputabilidade, que é a aptidão que eu tenho de responder em juízo, eu tenho que perceber se tem uma potencial consciência da ilicitude. Tem como esse cara aí saber? É claro que ninguém pode alegar ter praticado um determinado crime por desconhecimento da lei. Isso aí nosso direito ele não trabalha dessa forma. Mas se tinha o potencial conhecimento de saber que aquela ação era ilícita, o caso concreto é que vai dizer. E a exigibilidade de conduta diversa. Naquele exato momento, exigia uma conduta diferente daquela que você acabou tomando? Exigia. Então tá comprometida a questão, que também vamos aprofundar em outro momento. Caros amigos, o principal é você entender agora que crime é fato típico, ilícito e culpável, e toda prova cai esse conceito de crime, que é um conceito analítico de crime, e os seus desdobramentos. Estudem, tá? Que vai cair na prova de vocês. Um abraço e até mais.